Bom, saiu hoje, né, o capítulo final de The Last Canvas, o último capítulo que será lançado mesmo. The Last Canvas acabou agora, ao que tudo indica pelas palavras da própria Shiori. E foi um capítulo focado no Yoma e a Partita. Um capítulo focado no Yoma e na Partita, mostrando um pouco, pelo que eu entendi das imagens, do nascimento do tema, desse período que a gente vê um pouquinho no mangá, quando tem o confronto entre a Partita, a Pandora falando sobre o passado, que a alma do Hades foi roubada e etc, que a Partita foge. Então a gente tem uma história que se passa nesse período, ainda com a Partita e com o Yoma como um casal, e ali a gente tem o pequeno tema também. E para comemorar esse final de obra, a gente teve o lançamento de algumas artes promocionais. A Shiori vai ficar, inclusive, com uma capa especial da Shonen Champion. Ela vai fazer a capa da Shonen Champion, inclusive, que vai ser a capa da edição em que vai sair o Sensei Demo, beleza? Então ela vai ter um final digno, mas ela tem uma declaração final a respeito disso tudo que eu acho interessante de ler. Ela diz o seguinte: espero não me atrasar desta vez. Este será o último dos capítulos extras de LC, uma pequena série de 3 episódios consecutivos, e será publicado na Champion Red amanhã, 19 de fevereiro de 2026. Isso marca o fim de LC, uma longa série que incluiu a história principal, uma história paralela e um capítulo bônus. Quando ela fala capítulo bônus, ela está se referindo aos 2 volumes. Agora vai ser lançado o segundo volume com esse capítulo final, mas os 2 volumes de um outro mangá de The Last Canvas, que ainda não chegou no Brasil, que é o The Last Canvas Extras. Beleza? Como o próprio nome diz, é uma série de histórias extras que se passam em diferentes momentos da história da temporalidade de The Last Canvas. E ela continua: desta vez a Champion Red, que nos tem ajudado desde a edição especial, teve a gentileza de, aqui imagino que seja de me deixar desenhar a capa para comemorar a ocasião, e eu também desenhei 6 adesivos diferentes. A história extra é sobre Yoma e Partita. Não tenho certeza se essa foi uma história apropriada para encerrar a série. Parece um pouco estranha, mas, ainda assim, como essa parte me marcou o início da rivalidade de LC, acho que deveria ser incluída. Neste momento, estou completamente atolada de trabalho no volume derivado. Sinceramente, ainda não sinto que o projeto esteja concluído. Está tudo muito corrido, mas tenho a sensação de que é hora de algum tipo de transição. Em meio a tudo isso, gostaria de agradecer imensamente a todos que me enviaram chocolate no Dia dos Namorados. As pessoas que me enviam chocolate todos os anos continuam a fazê-lo, e me sinto ainda mais grata do que o normal por esse laço tão forte que a LC criou entre nós. Além disso, nessa época tive a oportunidade de conhecer uma pessoa muito especial e sair para jantar. Não sei se posso falar sobre isso, então vou manter em segredo por enquanto. E foi também um momento misterioso e precioso que a LC proporcionou. E mais uma vez gostaria de expressar minha sincera gratidão e felicidade a todos que me apoiaram até este momento, incluindo meus editores, assistentes e as muitas pessoas que estiveram envolvidas. E acima de tudo, a Masami Kurumada, por nutrir e zelar por essa série de longa duração. Além disso, adoro todos os personagens de LC. Obrigado por terem nascido. Então essa foi a carta de despedida aí da Shiori. Claramente ela tá incomodada, não é aquilo que eu percebo, ela claramente está incomodada por terminar a série como tá terminando. Eu acho que talvez ela tivesse mais ideias e mais coisas que ela queria contar, mas ela claramente está incomodada em terminar a história dessa forma. E isso é, no mínimo, interessante. Ela fala sobre o momento de ser uma transição. Uma transição para quê exatamente? Acho que muita gente não sabe, mas a Shuri, ela não fez só Sensei ao longo dos anos. Ela, além de ter mangás próprios e prévios à existência de The Last Canvas, ela fez outras coisas na carreira dela. Por exemplo, para quem não sabe, ela fez um mangá para a DC Comics. Ela fez um mangá para a DC Comics. Ela fez uma história da Liga da Justiça. Mas que, ao que parece, não foi lá muito bem. Não sei se foi ou não. Por isso estou falando ao que parece. Beleza? Mas ela desenhou esse tipo de história, ela se aventurou em outras coisas, mas ela nunca mais fez nada com mais destaque do que foi, obviamente, uma coisa como The Last Canvas.
que está ali dentro daquilo que a gente conhece, que é Saint Seiya, que é algo grande, mas uma coisa que chama muita atenção. Então, assim, pode ser que a Shuri esteja falando de transição de obra, pode ser que ela esteja falando de transição para fazer outras coisas na carreira dela mais uma vez, mas claramente ela tá muito, me pareceu realmente muito incomodada com a forma como as coisas estão terminando. Eu não sei se a gente vai ver a Shuri no futuro de Cavaleiro Zodíaco daqui pra frente. Tá? Realmente não sei. Acho que existe a possibilidade dela voltar pra fazer coisas especiaisinhas, não obras, mas desenhos especiais em momentos de aniversário, em coisas especiais, porque ela faz parte desse ecossistema de Saint Seiya. Mas eu acho muito difícil a gente ver, por exemplo, a Shuri voltando com uma obra que foi uma coisa que eu sempre pedi, algo dentro do universo The Last Canvas, mas que contasse um passado de The Last Canvas, sabe? A Guerra Santa do Ichigo com Crest, a Guerra Santa contra Ares, que ela faz menção, mas Ares, por exemplo, ela diz que ninguém poderia fazer senão o Mestre Kurumada. Eu acho que a Shuri podia fazer isso. Problemas à parte que eu possua com qualquer elemento que envolva The Last Canvas, e principalmente com as pessoas que leem The Last Canvas, eu acho que a Shuri é muito talentosa e ela sabe muito de Saint Seiya pra não fazer mais nada com esse universo. Pra não fazer mais nada. E é, sem dúvida nenhuma, o fim de uma era. De 20 anos, inclusive. 20 anos depois, The Last Canvas vai se concluir. A história estreia em 2006 e agora em 2026 está se encerrando. De lá pra cá a gente teve os 22 volumes da série normal, tivemos os 16 do Gaiden e agora os 2 volumes do Extra. Então se publicou muita coisa da Last Canvas. Editorialmente falando, em termos de mangás, The Last Canvas foi um sucesso. Fez muita coisa. Eu não vou entrar nesse assunto, mas não vendeu tanto quanto as pessoas acham que vendeu, mas vendeu o bastante para que tivessem 3 séries a respeito disso, beleza? E acho que com todos os méritos e com todo o merecimento. Acho que a Shuri fez por merecer poder fazer os guides dela posteriormente e fez por merecer poder fazer os extras dela posteriormente. Mas me pareceu que ela era muito limitada também pelo editorial da revista. Na fala dela anterior, quando lançou o capítulo no mês passado, que é focado no Kagar e na Violate, ela fala sobre como Darkwing abriu as portas para que ela pudesse desenhar algo sobre espectros. Cara, logo ela, que fez uma história que tem espectros em muita evidência. Eu talvez imagino que ela quisesse fazer mais coisas relacionadas a isso, mas o editorial talvez aprendesse de fazer. Não sei. Mas sem dúvida é o fim de uma era. É o fim de uma era. É o fim de The Last Canvas. E acho que vai ser o fim de The Last Canvas como um todo. Porque não vamos ver uma terceira temporada do anime. Por favor, desencanem dessa ideia. Daqui a pouco vai fazer 20 anos da estreia do anime. Não vai ter uma terceira temporada. E finalmente o mangá acabou também. E é o fim de uma era. E eu me sinto triste vendo que The Last Canvas acabou. Assim como eu fico triste agora com o lançamento do terceiro capítulo dessa pequena história da Kyoko e da Shoko em março, a gente vai ter o final definitivo de Saint Show. Saint Show Memories vai acabar com só 2 volumes também. E não há perspectiva de que exista alguma outra obra de Saint Show. Porque, por exemplo, teve uma declaração da Shimaki dizendo algo no sentido de meu dever no santuário está acabando. Ela pode estar se referindo ao Memories, como ela também pode estar se referindo a toda a trajetória dela com Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Não sei. Tem gente, por exemplo, que especula agora que como a Shiori, a Shimaki e o Suda também estão livres, eles possam fazer aquilo que eles fizeram na leva final de Next Dimension, que foi ajudar o Kurumada na questão de desenho, com algumas coisas e etc. Talvez isso aconteça. Talvez a gente tenha isso tudo. Ou talvez não. Talvez essas pessoas só encerrem a história delas com Cavaleiros do Zodíaco. E acho que vai um pouco mais além. Acho que não só eles estão encerrando a história, né? O Suda só Deus sabe se vai continuar ou não, né? Ele tem uma história de 20 capítulos só. Ele tem margem pra continuar. Mas, por exemplo, o Okada tá agora com o Hacking. Eu acredito que o Hacking esteja caminhando pro seu final. O Okada já tá na terceira obra dele publicada de Cavaleiros do Zodíaco. E acho que vai caminhar pro final definitivo da participação dele em Saint Seiya. E sem dúvida nenhuma, são finais de ciclo. É o fim de uma era, de fato. Coisas estão acabando. E acho que em outro momento a gente tem que refletir como é que vai ser o posicionamento de Saint Seiya dentro da editora Kita Shoten, como é que vai ser o direcionamento que a Kurumada Pro vai querer dar pra obra, se a gente vai ter realmente só a história principal andando e 2 spin-offs juntos. Não sei como vai ser. Mas eu
realmente me sinto triste com o final de The Last Canvas. Eu fiquei muito conhecido por criticar TLC, e critico mesmo, assim como critico o clássico, critico um monte de coisa. Mas The Last Canvas foi uma história que me acompanhou por muito tempo, como acompanhou muito de vocês. Eu vi o anime, né? A primeira vez que eu vi o anime foi ali nos anos de 2014, 2015. Eu adorei o anime The Last Canvas. Eu também ansiei por uma terceira temporada por muitos anos. E sendo muito sincero, eu acho que Cavaleiro do Zodíaco sofre por um anime como The Last Canvas não poder ter sua terceira temporada. Eu acho que isso faz muito mal. É legal zoar o Canvete, mas particularmente falando, eu acho que isso faz muito mal. Não ter, sabe? Uma obra foi cancelada, isso faz mal, isso pega mal. Eu não gostaria que fosse assim. E eu acompanhei, eu li todos os mangás, sabe? A minha coleção aqui de The Last Canvas tá quase acabando, faltam 2 volumes pra eu terminar o Gaiden. E fatalmente, quando a obra vier pro Brasil, o extra, eu vou comprar e vou terminar. Tem muitos personagens lá que eu gosto muito. Eu gosto muito do Aspros, eu gosto muito do Rasgad, eu gosto muito do Ayakos. Eu gosto de muitas coisas do Alone, eu gosto do Défteros. Enfim, eu gosto do Alcide. Eu aprendi a gostar muito do Sísifo também, de um tempo pra cá. Um personagem interessante. Eu gosto da Sasha. Eu gosto do Sage, eu gosto do Hakurei, eu gosto do Witch, eu gosto do Gateguard, eu gosto do Avenir. Enfim, tem muitos personagens em The Last Canvas que eu gosto muito. E é muito triste saber que esses personagens não vão estar mais em tela. Eu acho isso muito triste. Saber que esses personagens não vão estar mais em tela. Agora vamos ver o que pode estar no lugar. O que vem pro lugar. E com Santi Show é a mesma coisa, sabe? Santi Show também foi uma obra que me acompanhou muito por muito tempo. Eu gostei muito, eu me engajei. Eu li Santi Show basicamente do capítulo 1 até o final dele. Basicamente. Eu acompanhei logo no início. Eu vi as repercussões negativas, sabe? Tem muita coisa que Santi Show faz de forma brilhante. Eu acho a Shimaki um talento brilhante para Cavaleiro do Zodíaco. E são pessoas que, ao que tudo indica, e eu quero tomar o cuidado para não decretar o destino de ninguém, mas ao que tudo indica, realmente não vão mais trabalhar com Cavaleiros. E são perdas de talento. E a gente não sabe nunca o que vem pro lugar. Dando um exemplo do Suda, que eu tava comentando mais recentemente, o Suda é um autor que, nos 20 capítulos que a gente teve, ele se mostrou muito mediano para mim. É um talento menor se comparado a todos esses outros textos que eu citei. É um talento menor se comparado a Shimaki, é um talento menor se comparado ao Okada, é um talento menor se comparado a Shiori. Ele é menos talentoso, que não quer dizer que ele não possa evoluir. Logicamente ele pode. Mas até o momento estamos perdendo as boas mentes que fazem Sensei. E o que vai restar de spin-off, por enquanto, é justamente Darkwing, que é uma obra que eu gosto muito, mas que não me parece ter muito apelo de vocês, e Saint Maria, que eu não tô aproveitando muito, mas parece que tem muito apelo lá no Japão, e acho que tem um certo apelo aqui no Brasil também. Mas vamos ver o que o futuro nos reserva. Mas, sem dúvida nenhuma, o final de The Lost Canvas, pra mim, é realmente uma pena e uma perda. Mas concordo aqui, por exemplo, com o ZZZ que Lost Canvas tinha que ter acabado faz tempo. Concordo. Apesar dos extras terem algumas coisas ali interessantes, a obra já estava sendo muito chupinhada daquela temporalidade. Para trabalhar com The Lost Canvas, você tinha que justamente trabalhar com aquelas outras temporalidades que eu citei e fazer algo maior. Então vou até mudar. Não precisava acabar, mas precisava mudar o foco daquilo que estava sendo trabalhado.